Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui quem fala é o Pedro. Hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo sobre Deus, sobre o que é Deus, a personalidade de Deus e o que Deus prefere, sacrifício ou misericórdia. Então vamos lá. Eu vou começar falando para vocês um pouquinho de Levítico, de alguns capítulos que mostram como que Deus, naquela época, no Antigo Testamento, ele se via a respeito do sacrifício. Então, primeiro, que eu estava lendo a Bíblia ontem, e eu anotei alguns pontos interessantes, onde diz o seguinte, Levítico 1:9. Mas os órgãos internos e as pernas serão levados primeiro com água, lavados primeiro com água. Então o sacerdote queimará tudo no altar como holocausto. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. E todas as vezes que falava do sacrifício nesse capítulo, se eu não me engano, falava sempre essa parte final. É uma oferta especial e um aroma agradável ao Senhor. E eu fiquei intrigado. Que Deus é esse que se alegrava com a morte, o sangue e o sofrimento dos animais? Porque se a gente for olhar, tem algumas religiões, né, tirando essa parte da Bíblia, que praticam o sacrifício de animais. E na Bíblia isso é visto como normal, até boa parte do tempo. Só que hoje em dia a gente demoniza essas religiões, a gente considera um absurdo. Então olha como é interessante tudo isso que eu tô falando. Depois, é, eu notei, né, que cada animal que era sacrificado deveria ser puro de alguma forma, deveria não ter defeitos ou ser puro, como por exemplo a pombinha ou uma rolinha no lugar das aves, né? Quando você for sacrificar uma ave, sempre tem que ser uma pombinha ou uma rolinha. Porque para os judeus, não para os judeus, mas para a ciência, elas são consideradas puras, porque elas não comem carniça. Eu estava vendo isso num outro vídeo no TikTok esses dias e achei muito interessante. E depois eu notei, por que que Deus pede animais? Por que que Deus pede farinha, por exemplo, que estava falando em Levíticos também que ele pediu, ele orientou sobre a oferta de farinha. Por que que ele pede alimentos? Por que que ele pede isso, sendo que ele é Deus? Não faz sentido, porque por que que um Deus precisaria de alimentos? Por que que um Deus precisaria de animais mortos? Ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é o todo-poderoso do universo, ele criou tudo, por que que ele precisa dessas coisas? Isso é uma reflexão que eu coloquei aqui também. E então eu coloquei, por que que Deus precisaria de farinha? Daí depois em Levítico 3:17 vai falar assim: Jamais coma a gordura ou o sangue. Essa é uma lei permanente para você, e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. Então, eu fiquei pensando por que que Deus se preocupa tanto com isso, né? Com o sangue, com a gordura, por que que envolve tudo isso na hora do sacrifício, na hora do preparamento de um animal para a oferta, né? Então, e dito isso, eu criei várias reflexões. É, e algumas delas são essas. Por que no começo da Bíblia Deus orienta e pede por sacrifícios? Por que ele pede por holocaustos? Sendo que mais tarde na Bíblia ele próprio fala que prefere 1000 vezes a misericórdia do que o holocausto. E aí, essa vez, isso que ele prefere a misericórdia do que o holocausto, vai dizer aqui, ó, lá em Oséias 6,6, que vai dizer: Porque eu quero misericórdia, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Depois, em Mateus 9,13, Jesus vai reforçar: Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Depois, em Mateus 12:7, ele vai falar assim: Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Então são trechos que mostram o porquê Jesus, o porquê Deus. Será que Deus evoluiu nesse passar de tempo da parte desde Levíticos até Oséias e depois de Oséias para o Novo Testamento? Será que ele evoluiu nesse período? Porque, né, uma coisa é falar que ele quer sacrifícios, ele quer holocaustos, ele quer o sangue dos animais, ele quer que seja feito, ele orienta como é para ser feito esse sacrifício, e depois, mais para frente, vai falar que ele prefere misericórdia e não sacrifício, que ele prefere 1000 vezes a misericórdia, e Jesus vai reforçar isso depois. Então, por que tudo isso, né? E aí eu perguntei também, por que que Deus precisava do sangue do corpo dos animais? E aí eu entrei numa brisa, numa questionamento muito, não, um questionamento louco assim, meio profundo, mas louco, que eu pensei, será o Deus do Antigo Testamento alienígena que precisava de se alimentar e estudar a fauna do planeta Terra?
Porque no Antigo Testamento, lá em Êxodo e em Levítico eu não sei ainda porque eu não continuei a ler, eu só parei em Êxodo. Mas em Êxodo vai falar várias vezes sobre a manifestação de Deus no sentido de nuvens e poderes flamejantes e em coisas flamejantes, assim, em fogo, né? E eu fiquei pensando, o que poderia representar para eles essa nuvem, para eles esse fogo, né? Assim, se não uma manifestação extraterrestre. Porque é estranho o jeito que Deus é colocado no Antigo Testamento e como Jesus coloca ele no Novo Testamento. Lá no Novo Testamento vai falar assim, ó, que é, em 1 João 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Depois em 1 João 1,5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então, como que Deus, no, no Antigo Testamento, ele mata várias pessoas, e lá no Novo Testamento também, quando alguns personagens vão duvidar do Espírito Santo e manifestar o Espírito Santo e morrem logo em seguida, como que isso acontece? Porque parece que a Bíblia se contradiz, né? Porque uma hora Deus é vingativo, Deus é severo e rígido, e outra hora ele é amoroso, outra hora ele perdoa, outra hora ele cura, ele liberta pessoas. Que Deus é esse? Por que que esse Deus de dualidades, né? Por que que esse Deus que se manifesta uma hora de um jeito e de outra hora de outra forma? E daí, outra coisa que eu queria também comentar é lá em Atos, capítulo 17, versículo 24, que vai falar: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E lá em Êxodo, né? Lá no finalzinho de Êxodo, vai falar várias vezes, não só no final, mas uns capítulos assim, da metade pro final, se eu não me engano, vai falar sobre a construção da tenda, né? A construção do tabernáculo, né? E como que é para ser feito esse tabernáculo de todas as formas específicas, assim, das medidas, dos materiais, dos detalhes, tudo certinho. Deus fala como é para ser feito aquele lugar que ele vai habitar. Que ele vai habitar, né, ali na Arca da Aliança e vem na tenda do encontro também. Vai falar sobre a tenda do encontro, lá quando Moisés se encontrava com Deus. E ele passa a habitar por curto período de tempo, esses templos, né, esses lugares de conversa, de comunhão com Deus. Então, outra contradição que tem aqui na Bíblia, né, é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, por que que ele habitou nesses templos? E por que hoje em dia a gente tem esses templos e mesmo assim pessoas dizem que a igreja está dentro delas e não em templos? Então a gente tem algumas contradições que eu estou anotando aqui, eu estou anotando para vocês pensarem junto comigo, tá bom? Aí, além disso, então, tendo essas reflexões estabelecidas, é, eu também pergunto: como estão vendo essas passagens, podemos acreditar em um Deus rancoroso e vingativo, punidor e severo, um Deus com os defeitos que nós temos? Então, as pessoas costumam acreditar, né? Eu sou espírita e eu não acredito no inferno, mas as pessoas costumam acreditar no inferno, né? Que se a gente fizer coisas erradas na vida, a gente vai ser punido eternamente, para sempre, né? Eu fico imaginando como um Deus que é a inteligência suprema do universo, que ele sabe tudo o que acontece, que ele tem toda a inteligência do mundo, não só do mundo, mas como do universo inteiro, como que ele seria capaz de punir algum ser filho dele que ele mesmo criou, sendo que ele é amor, sendo que ele é Deus Todo-Poderoso de amor e bondade e de misericórdia, onde ele próprio diz que prefere misericórdia do que holocaustos. Onde que está esse Deus que não faz sentido acreditar num inferno através dele? Aí você vai falar para mim: ok, Pedro, mas na Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. E isso é fato. Vai haver choro e ranger de dentes. Mas quem diz que isso será irreversível? Onde está escrito que isso é irreversível? Eu não conheço nenhuma passagem que diz que isso é reversível, mas se vocês puderem me trazer,
E mais especificamente de Jesus falando que isso é irreversível, porque Jesus ele deixa bem claro na Bíblia que ele é diferente dos outros profetas, que ele vem para cumprir a lei, mas que ele diz também que aqueles que vieram antes dele são como o ladrão que tenta roubar as ovelhas do pastor. Mas ele diz que eu sou o pastor, o bom pastor, e as ovelhas reconhecem a minha voz. Então ele diz que ele compara os antigos profetas, as antigas pessoas que passaram pela Bíblia, e ele compara como aqueles que tentam pular o cercado das ovelhas para pegá-las sem abrir a porta, sem chamá-las pela porta. Mas ele não permite, porque ele é o bom pastor. Daí, para reforçar isso, porque que Deus é bondoso, eu trouxe mais algumas passagens que diz o seguinte: Mateus 6, 14 a 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nessa passagem está falando claramente duas coisas sobre Deus. A primeira, ele é amoroso, porque ele perdoa as ofensas caso você perdoe as ofensas do outro. E segundo, a justiça. Deus é justo, então ele só perdoa se você perdoar as ofensas do seu próximo. Em João 3,16 vai dizer: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, mais uma vez, uma passagem reforçando sobre amor e saída da boca de Jesus. Esse é o mais importante, porque eu acredito que as outras partes da Bíblia, muitas delas têm erros, porque foram escritas por homens. Por mais que tenham inspiração de Deus, por mais que tenham inspiração do Espírito Santo, homens são imperfeitos. É como você passar uma água limpa em um filtro sujo. O Espírito Santo é limpo, ele é puro, ele é perfeito. Mas quando você passa num filtro sujo, que é um homem, ele se torna sujo. Ele não fica perfeito na hora que sai de você. Para você tirar alguma coisa perfeita de você, você tem que ser perfeito. Não tem como você querer que uma planta que dá manga, uma árvore que dá manga, ela dê mamão. Para ela dar mamão, ela tem que ser árvore de mamão, né? Mamoeiro. Agora, para ela dar jaca, por exemplo, ela precisa ser uma jaca. Jaqueira, nem sei se existe esse termo, mas eu não sei não me as árvores, mas tudo bem. Vocês entenderam o meu ponto. Então, Jesus é nosso modelo e guia. O que Jesus falou tem que ser seguido. O resto da Bíblia tem que ser duvidado. Tem que ser questionado. Se é aquilo mesmo que está escrito ou se não é. Ok? Porque foram escritos por homens. E homens são imperfeitos. Mas o Espírito Santo é perfeito, Pedro. Bom, já expliquei o que acontece, né? Uma água limpa e um filtro sujo. Se vocês não quiserem acreditar, não tem problema. Essa é a minha vista e a minha opinião, mas eu não sou obrigado a... Vocês não são obrigados a acreditarem como eu acredito, e eu também não sou obrigado a acreditar que um Deus pode punir alguém, um Deus pode vingar-se de alguém e ser punitivo em vez de amoroso. Ok? João capítulo 15, versículo 9 a 18. A 10, perdão. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. De novo falando sobre um Deus de amor. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Olha aí, mais uma vez falando sobre um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de contribuição ao homem e de realmente sustentar o homem, sustentar a criatura, a própria criatura dele, o que ele criou. E daí eu vou fazer as reflexões finais para te perguntar, depois de tudo que eu li, depois de tudo que eu falei, eu quero perguntar: um Deus poderia ser maldoso? Um Deus poderia condenar suas próprias criaturas? Que tipo de Deus é esse? Que tipo de Deus pediria o sacrifício de um animal para a sua felicidade? Por que um Deus precisaria desse tipo de coisa? O que alegra em um Deus o sangue de um animal puro? Essas são as reflexões que eu quero deixar para vocês. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por terem ficado até agora. E, por favor, curtem, comentem e compartilhem para que mais pessoas possam ver esse vídeo e mais pessoas possam entrar em contato com essas reflexões e entender as coisas como elas são, e entender porque o próprio Cristo diz: conheça-te a verdade e ela
vos libertará. Ok? Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos. Que assim seja. Amém.